Fala aí, galera, estou aqui mais uma vez para falar um pouco a respeito da palavra do Senhor. E a mensagem que eu gostaria de deixar hoje é muito clara: cuidado com as distrações. Lá em Mateus capítulo 13, você vai ver o nosso Senhor Jesus contando uma parábola a respeito de um semeador que saiu a semear. E a Bíblia vai dizer que esse semeador ele lançou uma parte das sementes à beira do caminho, outra parte em solo rochoso, outra parte entre os espinhos e só então uma parte em boa terra. E o próprio Jesus explica essa parábola de maneira muito simples. Ele vai dizer que as sementes que caem na beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem. Então logo vem o inimigo e arrebata aquela palavra do coração deles. A pessoa que caiu, a semente que caiu em solo rochoso, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Então logo se escandalizam com as perseguições, com as críticas e se desviam. A terceira parte que eu quero focar aqui hoje são as sementes que caíram entre os espinhos. Porque o próprio Jesus ele explica como as pessoas que ouvem a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações da riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Uma coisa bem parecida você vai ver em Lucas capítulo 14, quando Jesus fala a respeito de uma parábola da grande ceia, ou seja, um grande banquete. Vai dizer que um homem deu um grande banquete. Quem é esse homem? Está falando a respeito do próprio Deus. Então o homem deu um grande banquete e mandou os seus servos saírem a convidar os seus amigos. E os seus amigos eles vão dar umas desculpas muito interessantes para não participar desse banquete. Quais são as desculpas? O primeiro diz: comprei um campo e preciso vê-lo. Peço que me desculpe. O segundo diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Peço que me desculpe. O outro diz: casei-me e por isso não posso ir. Você vai ver que esse primeiro homem dá uma desculpa muito boa: comprei um campo. Ou seja, o homem comprou uma fazenda. Quem não consideraria isso uma grande bênção de Deus? Deus ter abençoado, Deus ter feito prosperar, motivo de alegria, de gratidão. Só que essa pessoa usou a desculpa de uma bênção de Deus para quê? Para não participar da festa que o Senhor estava convidando. O outro disse: comprei 5 juntas de boi. Juntas de boi era o material de trabalho que eles usavam para arar a terra, que a gente conhece como gradear, que é para poder deixar a terra mole para o plantio. Então esse homem ele disse que comprou 5 juntas de bois como se tivesse dito: comprei alguns tratores e preciso testar esses tratores, então não posso participar da ceia, não posso participar do grande banquete. Quem aqui de nós não consideraria uma grande bênção poder comprar um trator, uma máquina para trabalhar, para ganhar um dinheiro, para lucrar mais? E o outro disse ainda: casei-me, por isso não posso ir. Se de todas essas duas outras coisas que eram bens materiais já seria um bom motivo, segundo a nossa concepção, quem dirá o que fez algo que o próprio Senhor estabeleceu, que é o casamento, uma bênção de Deus, a constituição de uma família. Então todas as pessoas estavam embriagadas com coisas boas, coisas que a gente considera normal, coisas que a gente considera tranquilo. Só que todos eles estavam embriagados com a boa vida, com a vida comum, e por isso não participaram do convite que o Senhor fez. Então, quantos de nós hoje não estamos tão distraídos com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, tem nos abençoado, e temos deixado de servir a Ele, de buscar a Ele? Porque não se enganem, o reino de Deus vem em primeiro lugar. A festa, a grande ceia, o grande banquete, e vem em primeiro lugar. Então, muitos de nós, talvez hoje, estamos a desculpar: eu não li a Bíblia porque eu trabalhei muito. Eu não fui para o culto porque eu estava com minha esposa. Não, eu não tenho orado por causa que eu tenho trabalhado tanto e não tenho tido tempo. São desculpas idólatras da boa vida, idólatras de uma vida comum, que tem deixado de viver uma vida em Deus por causa da vida comum. Mas não se engane, isso para Deus não é desculpa. Aquilo que Deus tem te dado para te abençoar não é desculpa para deixar de servir a Ele. Então talvez pense aqui hoje comigo: qual a sua desculpa para não ler a Bíblia? Qual a sua desculpa para não participar dos cultos? Qual a sua desculpa para não ajudar bem alguém? Qual a sua desculpa para não estar na presença de Deus, para não orar como você deveria orar? Porque tudo aquilo que te impede de fazer aquilo que você sabe que deveria fazer em Deus é uma idolatria. São idólatras da boa vida. São pessoas que estão se deixando levar pelas distrações e não estão colocando em primeiro lugar o reino de Deus, como diz em Mateus 6,33. Então vamos nos atentar, vamos prestar atenção no que tem nos afastado de Deus. Porque muitas vezes até as coisas boas têm nos impedido de servir a Deus como deveríamos. Então peço que vocês prestem atenção nisso, para a gente prestar mais atenção nessas situações. Porque são coisas que a gente vai mudando ao longo do tempo e vai melhorando a nossa vida em Deus. E só então a gente vai encontrar a verdadeira alegria. Porque muitas vezes estamos tão sobrecarregados com o trabalho, com o dinheiro, com a nossa própria família, com as preocupações, que não temos servido a Deus com alegria. Quando a palavra do Senhor diz que se servíssemos a Ele com alegria, todas essas coisas Ele nos proporcionaria sem preocupações. Então vamos deixar de ser idólatras da nossa própria vida e começar a buscar a Deus como deveríamos.